Saudações a todos, estamos na Escola Secundária do Sabugal, nesta série de emissões com o tema genérico Democracia, para que te quero? Uma parceria entre a TSF e a Direção-Geral da Educação, em que procuramos ouvir o pensamento que corre nas escolas portuguesas. Claro, estamos a falar do ensino secundário. E no tema de hoje temos selecionado eleições, algo de que muito se fala em democracia. O coordenador científico do projeto é o João Sequeira e que faz a abertura, como é habitual. Boa tarde a todos. O tema, como sabemos, são as eleições. E a minha primeira pergunta para todos vós é: porquê é que votamos? Qual é o significado de votar? Será que é um dever cívico? Um ato profundo de aprofundar, mudar o destino do nosso país? Ou será que é ainda mais alguma coisa das duas soluções que eu vos dei anteriormente? Ou será que é as três? As eleições e o ato de votar formam aquilo que é a sociedade democrática. Votar é a democracia. Estes não são meros eventos, mas é a essência do nosso compromisso para a representação e para a ação coletiva, a nossa voz na nossa população. Assim, vou tentar estruturar a minha curta apresentação em pensarmos em alguns aspectos. Porquê é que as pessoas votam? O dever cívico, como eu já disse, é aquilo que nós acreditamos. Porque, ao acreditar na democracia, acreditamos que a nossa voz deve ser ouvida. Ou seja, acreditamos que, além de ser um direito, é também uma responsabilidade. Dessa maneira, também acreditamos que vamos ter impacto nas políticas. Porquê? Porque o nosso voto é como se fosse um sinal. Se quiserem, é como se estivéssemos, numa comparação diferente, comprar qualquer coisa. Porquê? Porque ao nós darmos o nosso voto, com mais votos combinados, estamos a dar um sinal de que o nosso país deve ir numa determinada direção, deve seguir uma determinada ideologia. Assim, a pergunta a seguir, a perguntar porquê é que as pessoas votam, e se calhar ainda mais importante nos dias de hoje em Portugal, é porquê é que as pessoas não votam. E aí há duas importantes questões que devemos verificar. A apatia e a desilusão da população, que poderemos explorar, mas também as barreiras ao voto. As barreiras ao voto, em Portugal, apesar de não parecerem, são existentes. Se vocês pensarem bem, ainda se calhar alguns de vocês não votaram, outros se calhar já viram os vossos irmãos mais velhos a votar, ou os vossos pais, nem sempre pode ser perto ir votar. E as pessoas se calhar podem não querer ter esse tempo. A pergunta é, o que é que nós podemos fazer? Será que isso é uma justificação suficiente? Assim, o que eu vos pergunto também é, será que nós devemos fazer algumas reformas na nossa democracia para encorajar as pessoas a votar? Vou-vos dar um exemplo e falaremos mais à frente com os alunos sobre isto. O nosso método eleitoral. Será que o método eleitoral com o sistema de 11 é o certo? Porque não outro? Porque é que apostamos num sistema proporcional e não num sistema maioritário? Ou num sistema misto? O que acontece é que estas questões são as questões últimas. Ou nós privilegiarmos um sistema representativo, como o do sistema de 11, por exemplo, o método 11, então aí estamos a privilegiar a representatividade. Se estivéssemos com um sistema maioritário, então aí teríamos a governabilidade. Assim, um sistema misto asseguraria ou tentaria assegurar as duas coisas. Será que isto resolveria algum problema da abstenção em Portugal? Vamos tentar perceber isso um bocadinho com os nossos alunos e mais à frente refletir um pouco com eles. Escola Secundária do Sabugal, com alunos do 10º, 11º e 12º anos. Estamos a falar de eleições hoje, nesta parceria entre a Direção-Geral de Educação e a TSF. E os alunos deste primeiro painel são a Mafalda Alexandre, a Beatriz Leal, o Rodrigo Calva e o Rodrigo André. A TSF não tem qualquer interferência nos temas selecionados, nas abordagens que são feitas pelos alunos, que preparam conjuntamente com os seus professores o que querem trazer ao debate. Quais os temas que lhes dão mais motivos para participar num debate como o que estamos aqui a promover hoje. Começamos pela Mafalda Alexandre, aluna de 10º B, que nos fala das eleições em Portugal e a problemática da abstenção. Nem de propósito, Mafalda. Vamos lá? Para mim, a abstenção, para mim, o voto devia ser obrigatório para toda a gente.
porque há aquelas pessoas que falam do governo sem votarem, ou seja, não deviam falar sem votar, e devia ser obrigatório, como já é em muitos países, tipo o Brasil. Tipo o Brasil. E tu achas que não há maneira de pôr... O que é que as tuas reflexões, nas tuas investigações que tu fizeste, certamente socorrendo muito do Dr. Google, a conclusões é que tu chegaste perante a informação que recolheste? Que no início, nas primeiras eleições, depois de 25 de Abril, a taxa de abstenção era muito pequena e tem vindo a aumentar cada vez mais e agora quase 50% da população não vota. Mas não é em todas as eleições. Há eleições que têm mais participação. Sim. Nós temos o caso das eleições europeias, geralmente têm menos, mas há outras eleições que têm mais participação. Porquê é que tu achas que existe tanta abstenção? Às vezes as pessoas simplesmente acham que o voto delas não vai mudar nada no país, porque é só mais um voto, mas pode mudar muita coisa e pode fazer com que um partido ganhe em vez do outro e mude muita coisa no país. Eu tenho aqui que tu querias refletir sobre as diferentes eleições em Portugal. É isso? Sim. Então, queres dizer? Então vamos ouvir o que tu preparaste. Existem as eleições presidenciais, que elege o Presidente da República. Existem as legislativas para a escolha dos 230 deputados à Assembleia da República e é feita por voto pessoal, direto, presencial, secreto e universal de todos os cidadãos recenseados. As autárquicas, os eleitores de cada concelho vão eleger a Câmara Municipal, os seus vereadores, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesias. Existem as europeias, os portugueses votam também para o Parlamento Europeu, são os chamados eurodeputados. Os portugueses elegem 21 eurodeputados, eleitos num único círculo plurinominal. O mandato é de 5 anos. As eleições legislativas regionais servem para eleger os órgãos da República Autónoma da Madeira e da Região Autónoma dos Açores. Votam os eleitores destes arquipélagos. E tu, dentre de todas estas eleições, tu sabias que que havia tantas eleições diferentes em Portugal? Não. Não sabias? Não. E sabes qual é a diferença entre umas e outras? Já sabemos do Presidente da República, já sabemos... O que é que te espantou mais aqui que tu não estavas à espera de encontrar? Das eleições legislativas regionais. Não sabias que havia uma Assembleia Legislativa Regional nos Açores e na Madeira? Não sabia. E o que é que achas disso, se é que eu te posso perguntar? É diferente? Encontraste algumas diferenças em relação ao Governo Geral da República? Ou não? Não. Não? Não. Muito bem. Vamos para a Beatriz Leal, que é aluna do 11º B e que nos quer falar da importância do voto. É assim, Beatriz? Como sabemos, o voto é um dos símbolos máximos da democracia. Vou pedir que te chegues um bocadinho mais ao microfone, pode ser? Obrigado. O voto é um dos símbolos máximos da democracia e, ao votarmos, legitimamos os regimes democráticos e, ao votar, é a única forma de mostrar o rumo que nós desejamos para a nossa sociedade e para a nossa democracia. E o que é que isso quer dizer em termos práticos, para ti? O que é que tu aprendeste disso? O que é que isso te mostra? Que caminhos é que isso te mostrou? O que é que tu aprendeste? Isso é o que diz lá. E o que é que isso quer dizer? Que devemos ir votar para podermos ter decisões na nossa sociedade. Beatriz, depois tu queres falar sobre círculos eleitorais. O que é isto? Os círculos eleitorais servem-nos para eleger os deputados à Assembleia da República. Há 22 círculos em Portugal, 18 para cada distrito, e há 2 para as regiões autónomas, 1 para cada, e 2 para os residentes na Europa e para os residentes fora da Europa. No resto do mundo. Sim. E o que é que achaste deste sistema dos círculos eleitorais? Tu sabias que existia no teu círculo eleitoral deputados eleitos por aqui? Não. Não sabias? Sabes o nome de algum?
Não tiveste curiosidade de ir ver? Não olhes para o professor, olha para mim. Olha comigo que estás a falar. Sabes o nome de algum? Tiveste curiosidade de ir ver, não? O nosso Círculo Eleitoral da Guarda, Sim. que nós elegemos 3 deputados para a Assembleia da República, porque o nosso distrito é pequenino, tem 14 concelhos e 242 freguesias. Como sabes, isto é tudo proporcional, não é? À população que existe. Sim. Os teus colegas, por exemplo, de Castelo Branco, também falaram sobre isso. O que é que tu achas desta distribuição de deputados no país, de acordo com os círculos eleitorais e de acordo com a população? Achas que está bem assim ou que deveria de existir um número mínimo obrigatório? Sabemos que a lei portuguesa não permite que haja menos que 2 deputados por cada círculo eleitoral. Menos do que isso não pode ser. Mas achas que é suficiente? Achas que isto representa o interior? O que é que tu achas sobre isso? Ou nem pensaste sobre isso? Eu não acho que isto seja de acordo porque, na minha opinião, devia haver um número mínimo um número estipulado que todos deviam pelo menos ter. Que devia ser mais ou menos igual, era isso? Sim. Rodrigo Calva. Olha, com licença. Posso só fazer uma intervenção do primeiro tema que ela falou? Sim, o Rodrigo André, do 10º B. Podes, claro. Ela começou a falar das eleições serem importantes, mas eu acho que o termo mais importante das eleições é quando nós votamos para um deputado ou algo que seja, nós não estamos só a votar numa pessoa, nós estamos a votar na pessoa que vai representar nós, o povo, estamos a representar o país. É uma pessoa que vai representar o país no exterior e é aquela que vai tomar as decisões, juntamente com a Assembleia, para decidir o que é que o país vai fazer e se vai tornar melhor ou pior. Uhum. Isso é como funciona o sistema. É assim que está montado, é assim que está pensado, por isso temos os círculos por distritos, cada distrito tem os seus deputados eleitos, os distritos com mais população, não são os maiores, são os que têm mais população, têm mais deputados eleitos, os que têm menos população têm menos deputados eleitos. E tu achas, isto foi uma surpresa para ti? Tu, Rodrigo, sabias que isto existia? Já tinhas ouvido falar? Eu não sabia. Eu estou quase a falar mais que vocês falam muito pouco, tem que dizer mais qualquer coisa. Eu não sabia prepararam. O que fizeram na aula têm que trazer agora para aqui, para a gente ouvir. Eu não sabia que tínhamos os círculos eleitorais, eu achava que os deputados eram escolhidos por eleições, por exemplo, que eram escolhidos basicamente aleatoriamente. Por exemplo, tinham eleições e pela percentagem, fazia ali os cálculos e iam os representantes do partido. Tu achavas que os deputados eram... Cada partido indicava deputados para o país todo? Era isso que tu achavas? Não. Mais ou menos, sim. Não, mais ou menos não. O que é que tu achavas mesmo? Eu achava, por exemplo, um partido, quando são as votações, tem uma percentagem, de votos. Sim. E depois, com essa percentagem, vai-se escolher os deputados desses partidos. Conforme a eleição. Por exemplo, na realidade é mas eu isso. não sabia que era escolhido, por exemplo, um deste distrito, outro daquele distrito. E assim. Não é escolhidos, são eleitos. Eu sei. São eleitos, portanto, eles têm que se apresentar. Isso era o que eu não sabia. Pronto, ok. Faz diferença. Rodrigo, vamos então ao Rodrigo Calva, do 12º B, que nos promete aqui uma reflexão sobre sistemas eleitorais alternativos. Estou curioso. Exatamente. Eu vou falar sobre sistemas eleitorais alternativos e também um bocado sobre o método DONT. O nosso neste caso. Mas, é assim, eu acho que Portugal devia optar por escolher um sistema um bocado melhor ou diferente, porque nenhum sistema eleitoral neste momento é perfeito. Mas, é assim, em Portugal são as chefias partidárias que elaboram e ordenam as listas de candidatos a cada círculo eleitoral. O nosso sistema eleitoral nega a representatividade aos portugueses. O nosso sistema eleitoral é um sistema proporcional, ou seja, isto quer dizer que uma dada percentagem dos votos deve corresponder a um determinado número de mandatos, ou seja, de deputados. Pronto, em Portugal nós aplicamos o método DONT. Este modelo assegura uma boa proporcionalidade e é muito simples de aplicar. A principal desvantagem que normalmente lhe é apontada pelos seus críticos é o facto de tendencialmente favorecer os partidos maiores. Ou seja, os partidos mais pequenos é como se fossem por água abaixo, não têm sequer qualquer... Ou seja, para um partido mais pequeno eleger um deputado precisa de muito mais votos.
Exato. Exatamente. E os sistemas alternativos? Tu dizes que o nosso sistema não promove a representatividade? Como assim? Explica-me lá. É assim, promove, mas não promove, porque ao mesmo tempo este sistema apenas favorece os partidos mais altos, neste caso os que têm maior Representatividade. representatividade. Os que têm mais percentagem de votos. Exato. Porque acabam por ter sempre, não é? Exato, e os outros vão... Pronto, não... E nesses sistemas eleitorais alternativos, o que é que tu encontraste? É assim, por exemplo, se formos a falar no sistema eleitoral do Reino Unido, os partidos mais votados recebem um maior número de deputados, mais que proporcional aos votos, isto é, que recebem um número de deputados a mais, favorecendo a sua governabilidade. Mas no Reino Unido existem círculos mais pequenos, uninominais, não é? Sim. Que faz uma diferença, ou seja, é direto. Por exemplo, há 2 pessoas a concorrer, votam 100 pessoas, o que tiver 51 é eleito, os outros 49 votos. Pois, exatamente. Por isso é que nenhum é perfeito. Como isto é um sistema um bocadinho mais complicado, eu vou chamar, não apenas mais à frente, mas já o João Sequeira. João Sequeira, podemos aqui compreender um bocadinho mais dos sistemas alternativos e o que é que eles significam na ciência política? Sim, o Rodrigo já o disse. O Rodrigo referiu e bem que sistemas eleitorais perfeitos não existem. Ou seja, nós temos que sempre privilegiar alguma das questões. O Rodrigo falava, os sistemas maioritários favorecem a governabilidade. Os sistemas proporcionais, a representatividade. A pergunta é, o que é que nós queremos, ok? E isto muda de país para país. Há países que podem privilegiar a governabilidade porque o seu passado histórico não teve essa governabilidade. Foi altamente instável, houve crises governativas sucessivas e com isso imprevisibilidade para os cidadãos. Por outro lado, como o Rodrigo também disse bem, um sistema proporcional assegura uma possibilidade maior para partidos mais pequenos. Como o Rodrigo disse também muito bem, em Portugal, apesar de existir um sistema proporcional, que segue o método D'Hondt, o que acontece é, em distritos como a Guarda, por exemplo, normalmente, ou muito provavelmente, os que são sempre eleitos são sempre os mesmos. Ou seja, neste caso, o PS e o PSD. Isto acontece não só na Guarda, mas como em quase todos os distritos do país, até a grande maioria. Isto porquê? Porque o Rodrigo também falou e bem que há uma parte dos votos, e isto é importante dizer, que na prática, obviamente, contam, certo? Mas não contam para a questão de contar para algum deputado. E o que é que acontece? Isto, numa região do nosso país, no caso da região autónoma dos Açores, existe aquilo que se chama um círculo eleitoral de compensação. Ou seja, os votos que não foram aproveitados para distribuírem mandatos são depois distribuídos. Ou seja, no nosso caso, em Portugal continental, nas eleições legislativas, para vocês terem uma noção, são cerca de 700 mil votos que estão estimadas as contas, que não servem para eleger ninguém. Okay? Isto é bastante grave, se vocês pensarem bem, porque na prática nós estamos a dizer às pessoas, vão votar, mas as pessoas o que é que acabam por fazer? Acabam por ter que votar na opção que acham que vai eleger alguém. Ou seja, na prática é aquilo que nós chamamos, se calhar muitos de vocês já ouviram falar, no voto útil. E então, na prática, é como se estivessem não a escolher a sua, se quiserem, numa comparação um bocadinho gastronómica, a sua refeição preferida, mas aquela que, de facto, dá alguma comida, não é? Digamos assim. E neste aspecto, é importante, e acabo aqui, pensar se por alguma, e isto também já foi pensado para Portugal, se de facto o melhor não é existir um sistema misto. O que é um sistema misto? É um sistema que é simultaneamente maioritário para umas partes e simultaneamente proporcional, que é o caso da Alemanha, por exemplo. Problema nestas questões. E acabo mesmo aqui. O sistema misto, para explicar, digamos assim, ao comum dos mortais, não é um sistema simples, porque temos que perguntar-nos, ok, dos 230 deputados que nós temos à Assembleia, quantos queremos que eles sejam eleitos maioritariamente? No nacional, por Exato. exemplo. E isso tudo, à medida que nós vamos adicionando complexidade, se calhar estamos a afastar as pessoas da política, não é? Vamos ao Rodrigo André, do 10º e que nos propõe uma reflexão sobre os pontos fortes e fracos da democracia portuguesa. Rodrigo. A democracia portuguesa... Vamos por partes? Vamos pelos fortes ou pelos fracos primeiro? Vamos começar pelos fortes. Boa. Antes do 25 de Abril, como toda a gente sabe, Portugal vivia uma ditadura que
oprimia a expressão, a liberdade de expressão. E esse é um dos pontos mais importantes de uma democracia, que é a liberdade de podermos dizer o que nós quisermos e pensar o que nós quisermos. É a liberdade de expressão. E outra coisa também é os direitos iguais para toda a gente, os mesmos direitos e os mesmos deveres, que toda a gente tem direito de gozar. Também com a democracia veio um sistema nacional de saúde que está disponível para toda a gente, que é gratuito e que isso em alguns países é muito complicado, por exemplo nos Estados Unidos, que tem a saúde e é preciso pagar. Tem muita gente que prefere não, por exemplo, tem um acidente e não chama uma ambulância porque é preciso pagar por esse transporte. Também temos o crescimento no investimento na educação e também com essa educação também podemos contribuir para a renovação de... Quando aconteceu o 25 de Abril em Portugal, e nós estamos a chegar rapidamente aos 50 anos do 25 de Abril, havia mais de 28% de analfabetos em Portugal. Hoje estamos com uma taxa de 3%. É desse investimento que tu estás a falar. Sim, foi uma vantagem. Com o investimento mais na educação, a população começou a desenvolver-se mais e o analfabetismo começou a diminuir. E isso traz também mais ou maior esclarecimento para as eleições? Tarará? Sim, porque temos mais pessoas qualificadas no país e também podem participar na política e também as pessoas começam, por exemplo, antes as pessoas não tinham muito acesso à informação e aqui, se sabem ler, conseguem ver as coisas mais claramente. Uhum. Tu identificaste a educação, a saúde, como os pontos fortes do que a nossa democracia trouxe, daquilo que chegou até nós e que hoje, de facto, é muito diferente. E começaste logo por falar, por destacar a liberdade da expressão. Sim. Porquê? Se é que tens... Porque a liberdade de expressão é algo bastante importante. Porque ninguém gosta de pensar de uma coisa que não quer. Por exemplo, antes do 25 de Abril, nós éramos obrigados a seguir um regime que ninguém gostava. Porque o que nós queremos é ser livres, ser felizes e pensarmos naquilo que nós queremos e não acreditar numa coisa que nos dizem para acreditar. Ou seja, dizer aquilo que pensamos e não aquilo que nos mandam dizer. É isso? Sim. E depois eu quis começar pelos pontos fortes. E quais são os pontos fracos? Os pontos fracos têm mais a ver com a administração. Porque nós ao votarmos, nós estamos a votar numa pessoa e nós não conhecemos essa pessoa. Nós podemos estar a votar em alguém e essa pessoa diz que, ou faz dizer que é uma pessoa que tenta fazer o melhor para o país, mas quando chega lá é uma pessoa que não tem qualificações para exercer aquele cargo. Depois, também com a administração e mais pela justiça. A justiça em Portugal é uma coisa que tem um déficit, porque muitos dos casos em Portugal não têm uma solução, acabam por se estender por muito tempo e acabam por não chegar a um ponto fixo. E também outras vezes que pessoas que cometem alguma ilegalidade e não são punidas por isso. Tu achas que essa justiça lenta cansa as pessoas? Cansa a democracia, digamos assim? Sim. Porque também na democracia, também em Portugal, temos bastante corrupção e a justiça tem muita dificuldade em combater essa corrupção em Portugal. A gente não sabe se tem, a gente tem uma ideia, mas deixa-me aqui acrescentar algo mais. Mas, por outro lado, nós na ditadura também não acreditamos na justiça. Achamos que ela é manipulada, que está ao serviço do poder, exato, que faz o que os mandam fazer, condena quem tem que condenar, não faz nada sobre os que têm que condenar se eles forem muito poderosos. Portanto, temos aqui também O que é melhor no meio disto? Pode repetir. É isso? O que é melhor? Quando nós comparamos a justiça no tempo da democracia
em que nós temos... É melhor a que nós temos lenta. agora. Sim. Porque antes, sem a nossa democracia, era uma coisa que nós não conseguimos controlar. Por exemplo, se o Estado queria, o Estado, estou a falar nos políticos, queria que nós fôssemos culpados, nós éramos culpados. Porque depois era... Eu vou novamente voltar à Mafalda Alexandre. Mafalda, falaste das eleições, mas também tens opiniões sobre o resto. Sim. Então vá, diz-me lá, quais achas que são os pontos fortes da democracia? Agora, nós já estamos com uma idadezinha, em termos democráticos isto é muito pouco, mas pronto, são 50 anos, é melhor que zero. É melhor que o primeiro ano deve ter sido mais difícil. O que é que tu achas que são os pontos fortes, os fracos da democracia no nosso país? Como disse o Rodrigo, é a liberdade de expressão. Eu acho que é extremamente importante, se não o ponto mais importante da democracia. É também a criação do Serviço Nacional de Saúde, que outra vez também é muito importante, porque há gente que simplesmente não pode pagar e depois acontecem-lhe coisas e fica assim, porque não tem dinheiro para pagar alguma coisa melhor. E os pontos fracos é praticamente o que disse o Rodrigo. O que disse o Rodrigo. Qual é a parte, isto é comum a todos, mas a liberdade de expressão é sempre muito valorizada. Eu não vos ouvi falar que uma das coisas importantes, eu não vou dizer que me está a surpreender porque eu não posso dizer isso, mas vocês não falam das eleições como uma coisa importante em democracia. E nós estamos aqui a falar de eleições hoje. Não há democracia sem eleições e ninguém tocou nesse ponto das eleições como sendo algo importante, um ponto forte da nossa democracia. Nós temos eleições livres em Portugal, não é? Ninguém referiu. Queres acrescentar algo, Mafalda? Acho que não. Não queres. Vamos voltar ao Rodrigo. Rodrigo, tens ideias dos pontos fortes da nossa democracia? Sim, és tu. Somos dois. Somos os Rodrigues. Está bem. O Calva. Pronto. Então é assim, a nossa democracia tem vários pontos fortes, como tem pontos fracos, mas isso é como em todo lado costuma acontecer. Sim, realmente um dos maiores pontos que teve a democracia foi o poder votar, a liberdade de votar, em que toda a gente possa votar e não, o voto já não é censitário e sim universal. Pronto, isso é um dos maiores pontos fortes, tanto homens como mulheres, pode tudo votar. Que não podiam, até Que não as podiam, mulheres não votavam. Exatamente. Porque eu lembro-me da minha avó dizer que quando foi o 25 de Abril, que quando foram as primeiras eleições em que as mulheres puderam votar, que aquilo eram filas enormes, tudo para ir votar, porque realmente foi uma conquista que se conseguiu fazer com o 25 de Abril, com que o voto fosse universal, em que todos pudessem votar, e claro, toda a gente queria ir votar para conseguir escolher o seu governador, o seu chefe de Estado. Pronto. Sim, o chefe de Estado, se fosse o Presidente da Junta. Ou Exato, fosse. exato. Portanto, havia uma alegria. E tu achas que a tua avó está, quando dizia-te isso, não é? E tu ouvias ou só agora é que tu percebeste o que ela queria dizer? Agora é que comecei a perceber mais o que ela queria dizer, não é? Sim. Mas a tua avó ainda continua a votar? Sempre. Sempre. É um dado de que as pessoas, talvez porque têm a sua memória, as pessoas mais velhas, a abstenção há uma tendência para ser maior nos mais jovens, não é? Tirando talvez a primeira eleição. Falta-me ouvir a Beatriz Leal, do 11º B. Bom, tal como todos os meus colegas disseram, lá está, a democracia tem os pontos fracos e os pontos fortes e, como sabemos, um dos pontos fortes é o acesso à escolarização, devido que houve a menos alfabetização e essas coisas todas. Não te espanta que as mulheres não pudessem votar? Antes, as mulheres, aliás, nem podiam viajar. Começamos por aí. Não vês nisso algo que a democracia trouxe de diferente? Não. Não. Não.
Não te espantou quando tiveste conhecimento dessa realidade, que as mulheres não podiam viajar sem autorização do marido, não podiam votar? É isso que eu sim. estou a perguntar. Sim, sim. Sim? E isso não te faz querer de acreditar mais na democracia, mesmo com os seus defeitos? Ou o que é que tu achas que poderia ser, por exemplo, mudado? Tu sentes-te motivada para ir votar? Sim. Estás à espera porquê? Posso perguntar? Estás motivada porquê? Porque é um direito e um dever, como nós temos como cidadãos. Vamos às notas finais desta primeira parte com o João Sequeira, o coordenador científico deste projeto, uma parceria da TSF com a Direção-Geral da Educação. João Sequeira, que é licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais e aluno de mestrado na Universidade Católica na mesma área. Em conclusão, eu diria que nesta primeira parte nós referimos, os alunos referiram e nós podemos ouvir importantes aspectos sobre as diferentes eleições, sobre como a taxa de abstenção é progressivamente maior, e isto pode ter a ver com, de facto, nós estarmos a chegar a um ponto em que é necessário fazer algo. E os alunos, de facto, perceberam que há alguns problemas, se calhar, com a nossa democracia. Eles referiram alguns aspectos fracos, tais como a administração, o desconhecimento em quem votamos, por exemplo, e isto pode ser um sinal para nós termos de mudar alguma coisa. Se calhar o sistema eleitoral tem de privilegiar, e existem sistemas eleitorais em que isso é mais fácil, a pessoa em quem votamos. Por outro lado, este tal prolongamento e sentimento de impunidade que o Rodrigo falava, por exemplo, ou a justiça ser lenta, também faz as pessoas serem descrentes. Algo aí também parece ter de mudar e os alunos também o referiram. Por outro lado, e concluindo, eu diria que a discussão dos sistemas eleitorais que os alunos também tiveram mostra que eles estão conscientes de uma coisa que é super importante e que normalmente é esquecida nestas discussões, é a inexistência de sistemas perfeitos. E no dia em que estes alunos ouvirem que há um sistema que vai resolver tudo e vai ser a solução para tudo, pelo menos o Rodrigo, e espero que todos os outros tenham aprendido com ele, basicamente sejam descrentes disso. Temos agora um novo painel de alunos da Escola Secundária do Sabugal e que está aqui connosco para refletir nesta emissão, neste episódio específico, em que estamos centrados nas eleições, mas como é evidente, o tema genérico deste projeto é democracia, para que te quero? É uma pergunta em aberto que nos faz a todos refletir. Temos que pensar, afinal, para que é que nós queremos a democracia? Bom, vamos então para esta segunda parte e vamos começar pelo Tiago Ponços, que é do 12º B. E já se falou aqui na primeira parte, que foi da questão da abstenção, que é um dos problemas grandes de que se fala, sobretudo quando há eleições. Tiago. Boa tarde. Comecemos então com o que é a abstenção de voto. A abstenção de voto, ou no caso de se abster, é o ato de se negar ou se isentar de fazer opções políticas, neste caso através do voto. É um grande problema em Portugal, sendo como foi referido no primeiro painel, nas legislativas em 1975, pós 25 de Abril, a abstenção de voto foi de 8,5%, sendo que atualmente, em 2022, nas eleições legislativas, foi de 48,6%, o que é então quase 50% da população. Falamos então agora o porquê. Dos dados que eu tenho aqui da internet e da minha reflexão com o setor também, verificamos então que a não identidade com qualquer programa eleitoral, quer de candidato ou de político, é uma das razões do porquê das pessoas se absterem. Também temos o desagrado com o método / sistema de voto, que foi referido no primeiro painel, e a falta de esclarecimento eleitoral, que também foi referido no primeiro painel. Também existe a quarta opção, que é o uso da abstenção de voto como forma de protesto. Agora, como jovem, o que eu verifico é que, falando com os meus amigos e com familiares, é que a falta de competitividade política, neste caso o bipartidismo em Portugal, que temos 50 anos de democracia e que é sempre o Partido Socialista ou o Partido Social Democrata no poder, neste caso mais o Partido Socialista, mas também o PSD, em que são sempre estes dois partidos. O que é que isto significa? Os jovens acham que o seu voto na matéria não conta, o que também foi referido no primeiro painel. Ou seja, se eu votar no Bloco de Esquerda, se eu votar no Chega, se eu votar no PAN, não irá contar para nada, sendo que é sempre o Partido Socialista ou o Partido Social Democrata a ganhar.
Depois também temos as ideologias partidárias que são pouco apelativas. Claro que todos os partidos políticos têm as suas juventudes. Temos a juventude comunista, a juventude social-democrata, etc. Mas as ideias em si dos partidos não se encaixam muito com a faixa etária dos jovens adultos, dos 18 aos 25/30 anos. Por isso, os jovens o que pensam é: mesmo que eu vote neste tal partido e que esse partido vença as eleições, não irei ser devidamente representado. Quem será representado serão a população mais adulta. Ideias como vamos baixar os impostos ou vamos aumentar os salários são ideias que são muito bonitas e que o povo gosta de ouvir, mas só que são ideias muito vagas e que têm pouco peso na cabeça dos jovens. Sendo que muitos também pensam que estas ideias não passam de ideias. O que nos traz ao próximo tema, que é a desconfiança política, que o Rodrigo, no painel anterior, também falou, que é mais um caso de corrupção. Temos mais um caso de corrupção dentro do governo em Portugal, neste caso do governo PS de António Costa, e também mais falsas promessas, como o do nosso Ministro da Economia, Fernando Medina, que prometeu não aumentar mais a carga fiscal, mas fez exatamente o contrário. São estes exemplos que explicam o porquê desta tal desconfiança política, sendo que todos aqui já ouviram a expressão popular do povo de que todos os políticos são corruptos. Uma frase que toda a gente ouve dizer e que toda a gente o diz. O que, apesar de não ser 100% verdade, vemos como casos do Sócrates, o Freeport, Mário Soares, o Fax de Macau, e hoje também agora a Operação Influencer com João Galamba e António Costa, que mostram então que a corrupção é um grande problema em Portugal. E percebe-se então assim o porquê da desconfiança, sendo que também qualquer candidato e qualquer partido tem o seu plano eleitoral, mas quando chega ao poder, só 1/4 ou 1/3 desse plano eleitoral é cumprido. Sendo que, Tiago, ninguém foi condenado ainda em nada. Portanto, as coisas... O Fax Bacó... A Procuradoria-Geral da República não condenou ninguém. Não, os tribunais. Os tribunais têm que fazer os julgamentos. E, portanto, tu achas que é por causa dessa percepção? O que é que tu achas que os partidos não ouvem nos jovens? Do que é que achas que deveriam falar? Por exemplo, nos jovens eu acho que deveríamos de falar da sua interação política, ou neste caso, as questões que são mais apelativas aos jovens, por exemplo, podem não ser as minhas, mas o que eu vejo nos jovens, o que conta muito é, por exemplo, o ambiente. E é algo que não é muito esclarecido nos partidos maiores, sendo que eles também não precisam muito do voto jovem, sendo que, como toda a gente sabe, a população em Portugal é bastante envelhecida. Isso é uma característica das sociedades mais desenvolvidas. Sabia-se que isso ia acontecer em Portugal, como acontece em todos os países praticamente do hemisfério norte, do que chamamos as democracias ocidentais. As sociedades estão mais envelhecidas, sendo que Portugal tem essa característica, como disseste e bem, que é dos países mais envelhecidos dentro destes. Já voltaremos à conversa. Vou agora para a Érica Martins, aluna do 10º B, que se quiser acrescentar alguma coisa sobre este assunto poderá fazê-lo, e que quer falar também, aqui neste caso, de círculos eleitorais e das eleições em Portugal. Vamos lá. Então, Portugal tem 5 tipos de eleições. As eleições presidenciais para eleger Presidente da República, podem se candidatar aos cidadãos portugueses, mas têm que reunir 7.500 assinaturas de apoio e estas têm que ser submetidas ao Tribunal Constitucional. Depois tem as eleições legislativas para a escolha dos 230 deputados à Assembleia da República. É feita pelo voto pessoal, direto, presencial, secreto e universal de todos os cidadãos recenseados. Depois tem as eleições autárquicas. Os eleitores de cada concelho vão eleger a Câmara Municipal, os seus vereadores, a Assembleia Municipal e as Assembleias de Freguesia. Depois também há as eleições europeias, onde os portugueses votam também para o Parlamento Europeu, para os chamados eurodeputados. Eles elegem 21 eurodeputados. Também há as eleições legislativas regionais, que servem para as regiões da autónoma de Madeira e dos Açores e das regiões autónomas dos Açores. Sim, que são 2 regiões autónomas, sim, os Açores e a Madeira, e que elegem a sua própria Assembleia Legislativa Regional, que, tirando algumas coisas que são da competência da República, tem a competência da gestão local, digamos assim, é um governo local, com muito mais poderes do que uma Câmara Municipal. Está concluída, Érica? Ou o que é que querias acrescentar agora?
Depois temos os círculos eleitorais. Em Portugal existem 22 círculos eleitorais, os dos 18 distritos, os 2 círculos da região autónoma da Madeira e dos Açores e dos cidadãos portugueses que residem na Europa e fora da Europa. Porquê é que tu achas que foram criados estes círculos? É para os eleitos estarem mais próximos das pessoas? Eu acho que sim. Achas que sim, mas não ligas muito a isso? Não ficaste curiosa para conhecer as pessoas que são eleitas pelo Círculo Eleitoral da Guarda? No Círculo Eleitoral da Guarda são elegidos apenas 3 deputados. E isso acaba por ser um problema no todo nacional, porque se é pouca gente. Sim. Não é por aí. Vou passar agora a palavra ao Nathan Pereira, que nos vai trazer aqui a reflexão neste episódio e vamos falar dos sistemas eleitorais alternativos. Já abordamos isto na primeira parte, no primeiro painel, e agora, Nathan, eu não sei como sei dizer, Nathan... Tanto me faz. Não, mas tem que haver uma maneira, também dá. Também dá. Então, quais são estes sistemas eleitorais alternativos que nós podemos, ou que tu achas que poderíamos aplicar na nossa democracia? Em si, os sistemas eleitorais alternativos... Pode pedir para chegares à frente, Os no sistemas microfone, e para não bateres com a mão na mesa, está bem? Ok. Obrigado. Em si, os sistemas eleitorais alternativos que podiam ser aplicados em Portugal, eu não sei bem os que poderiam ser, honestamente. Certo. Mas sabes o que existe? Sim, mais ou menos. Pronto. E então, diz-nos o que é que nos preparaste para esta intervenção. Então, como já foi referido no primeiro painel, não há sistemas eleitorais perfeitos. Ponto final, é sempre assim. Ou favorece os maiores, ou há alguma coisa de errado com isso. Em Portugal são as chefias partidárias que elaboram e ordenam as listas de candidatos a cada círculo eleitoral. O nosso sistema eleitoral nega a representatividade aos portugueses. O nosso sistema eleitoral é um sistema proporcional. Isto que significa que uma dada porcentagem de votos deve corresponder a um determinado número de mandatos ou deputados. Ou deputados da Assembleia. Nathan, vamos chegar a Nathan também, que é mais fácil, que é mais aportuguesado. Tu és português de origem francesa. Sim, nasci em França. Nasceste em França. Ouviste falar alguma coisa? Notas alguma diferença entre o sistema português ou os teus pais falam e o sistema francês? Ou isso não tem para ti, não desperta o teu interesse? Em si não faço muita ideia, porque eu vim muito cedo para aqui, tinha quase 7. Ainda não tinha 7, mas era quase, então não sei como é que funciona bem em França. Certo. E a minha mãe está explicado. Nunca fala muito disso. Pela idade se percebe, não estás há muitos anos. O que é que tu achas que tu vives nesta dupla realidade? Que é... se calhar ouvi muitas vezes dizer em França é que era bom, e em França ouvi dizer que em Portugal é que é bom, não é? Se calhar é um bocado essa dupla realidade. O que é que tu notas de diferença? Vamos esquecer os sistemas eleitorais. Vamos falar do funcionamento da sociedade, o que é uma democracia. O que é que tu achas que é assim diferente, além do que gostas mais, não é? Não sei, honestamente, não sei responder a essa pergunta. Não sei bem Nunca pensaste nunca pensei bem nisso, por acaso. A Adriana Neto é aluna 11º B e vai trazer-nos aqui a reflexão, no entender dela, do que é que ela acha, quais são os pontos mais fortes da democracia e os pontos mais fracos. Podemos começar pelos mais fortes, se quiseres. Pode ser? Vamos lá. Obrigado. Os pontos mais fortes que eu tenho aqui é da criação do Serviço Nacional de Saúde, o crescimento da escola pública, que contribui para formar gerações de jovens e que diminui a taxa de analfabetismo, e como a escolaridade obrigatória é dos 12 anos de escola, contribui para as pessoas ficarem a saber mais sobre a democracia, como, por exemplo, a eleição da Associação de Estudantes,
E outro ponto forte é a liberdade, que veio com o 25 de Abril, que agora as pessoas podem escolher quem querem e exprimirem a sua opinião livremente, sem serem presas Ou terem qualquer penalização por isso, não é? Sim. Os pontos fracos é o fraco desempenho da justiça, porque os processos são muito demorados ou chegam a não serem resolvidos e são arquivados. Os problemas dos serviços públicos, nomeadamente a saúde, que há muita falta de médicos e passam para os serviços de saúde privados. Certo. E os problemas na escola pública, que há falta de professores e algumas escolas não têm as devidas condições. E os problemas da habitação, que as casas são muito caras e a população não tem possibilidades de comprar, e as rendas também são muito caras, o que aumenta os sem-abrigos. E a democracia ainda não encontrou soluções para isso, mas entre uma coisa e outra, do que tu investigaste, do que foste a ver, as diferenças, que sistema vai mais de acordo, nós vivemos numa ditadura, mais ou menos ao mesmo tempo, vai mais de acordo àquilo que tu pensas, àquilo que tu achas que deve ser uma sociedade? Qual dos dois? Antes ou depois? Depois, eu acho. Tu achas? Vou dar a palavra ao Tiago e voltamos aqui, porque há bocado ficou por desenvolver, Tiago Ponces, de aluno 12º B, ficou por desenvolver que medidas nós poderíamos adotar, mais concretamente, para combater esta abstenção. Falando de medidas /soluções, podemos tomar o exemplo dos países nórdicos /escandinavos, como é a Suécia, a Dinamarca e a Noruega, que realizam simulações de voto nas escolas, ou seja, pedem aos alunos para votar em que candidatos ou partidos iriam votar se tivessem mesmo o direito de voto, fazem depois um censo ou sondagem, como quiser chamar, e depois tomam então partido se os alunos estão investidos na política ou se não. Nesses países nórdicos também se realiza visitas de estudo, quer ao Museu da Presidência, na Suécia, ou então até fazem também trabalhos relacionados com a política. Também temos agora, deixando o exemplo do estrangeiro, podemos falar do nosso exemplo nacional, temos o orçamento participativo, que apesar de não se realizar grande coisa ou até nada do que é votado, é um exemplo de como investir os alunos e incentivá-los a votar e a ter a sua própria opinião. Também podemos então falar das listas, que tivemos agora recentemente as listas para a Associação de Estudantes, e também podemos falar das eleições para delegado e subdelegado. Achas que era assim importante ter... falaste aí do exemplo de haver uma simulação do que é uma eleição. O que é que achas que isso iria trazer de assim tão importante, de acordo com essas experiências nórdicas? Achas que isso faz falta? Achas que as pessoas não querem saber porque não se sentem envolvidas, porque não dominam o sistema, porque não sabem o que é discutido? Como é que é de resolver coisas simples, por exemplo? Há um tema que é a literacia política, mas isso eu irei falar talvez mais tarde. Mas sim, essas simulações de voto, o que fazem é, todos nós temos a nossa opinião política, até aqueles que não estão assim bastante interessados, têm as suas opiniões e todos protestam e todos têm as suas questões. E essas simulações de voto, o que é que fazem? Os alunos discutem entre si, discutem com os professores e tudo mais, e tendo essas simulações de voto, eles vão votar. O que significa que terão depois uma percepção, quando tiverem assim o seu direito de voto e a votação real, assim por dizer, e assim os alunos já estão preparados, assim por dizer, para esse voto. Sim. E tu há bocado estavas aqui a falar, e geralmente isso acontece muito nas escolas, é verdade. A eleição do delegado, como é que foi a campanha aqui para a eleição da Associação de Estudantes? Havia só uma lista ou havia mais? Haviam 3 listas. Havia 3 listas. Neste caso era a lista U, a lista G e a lista J. Pronto. Os nomes por acaso não são assim muito relevantes, mas sim, eram 3 listas. E o que houve é que havia cartazes, campanhas, o tal plano eleitoral, e cada lista tinha a sua zona, e por isso tentavam incentivar mais os alunos, claro, para votarem na lista que é a deles. Mas foi uma campanha viva? Foi uma campanha bastante viva, acho que várias gente votou, acho que foi quase 100% da escola. Os alunos interagiram bastante com as listas,
exploraram tudo o que havia para explorar e, no fim, chegaram à sua conclusão. Mas foi uma eleição bastante viva, sim. E das medidas que lá foram, o que foi lá prometido? Passar música nos intervalos, haver, por exemplo, eu sou da lista G, o plano... Quem ganhou? A G. Ah, O plano semanal, também havia o propostas... plano semanal é o quê? Peço desculpa. O plano semanal, por exemplo, está aqui a acontecer, por exemplo, o Natan está a participar aqui num dos dias do plano semanal, que é o dia de virem mais arranjadinhos ou virem mais assim. Está-se E o a notar Natan, no Natan. por isso veio assim com este fato aqui. Veio com o fatinho. Parece um modelo. Exatamente, com o seu lancinho de bolso e tem ali em cima também uma pequena flor de tecido, julgo, porque, na lapela. E qual é o objetivo disso? Então, o objetivo é dar mais vida à escola, assim por dizer. E já há música nos intervalos? Por enquanto ainda não, está a ser planeado. Portanto, está a ser planeado para quando? Para o próximo vez que vem. Neste momento está a ser mais planeada a campanha de Natal e os dias da semana. E então, como é que é a campanha de Natal? A campanha de Natal ainda não está nada negociado com o nosso diretor da escola, mas será meter uns efeitos de Natal e fazer algumas atividades relacionadas com o Natal. E tu achas, Tiago, que isso traz as pessoas mais para a política, para o debate público? Achas que isso traz? Claro, porque as pessoas querem sempre, como eu disse, as listas servem para dar mais vida à escola. Por isso, as pessoas o que fazem é, eu quero que a minha escola esteja estas certas atividades, ou seja, desta certa maneira, e há a associação de estudantes que os vai ajudar a fazer isso. Por isso, é neste caso que as pessoas votaram tanto. Acho que foi quase 100%. E é por isso que é bastante importante. Satisfaz-me só a minha curiosidade. A urna estava fixa ou foi de sala em sala? Foi fixa. Foi fixa. Muito bem. Uma participação de quase 100%, isso é... Agora, resta que o Governo cumpra as promessas do programa eleitoral. Pois claro. Aqui muita gente está à espera da música. Natan, o que é que isso te trouxe, aluno de 10º B, além de visores de fato, que é um princípio, não é? O que é que para ti significou este exercício da democracia? Porque é que tu votaste na lista G? Estou a querer saber demais. Epá, eu não estava em nenhuma lista, não participei em nenhuma lista, não me apeteceu mesmo. Sim. Qual é que eu votei? E isso foi importante? Não me digas que não sabes em quem votaste. Então não digas isso, não digas essa parte, anda para a frente. Em que é que isso... Mas tu estás aqui a participar, estás a ter uma atitude proativa, não é? Não estás a ficar a ver. Querias ficar a ver as eleições, mas aqui não, aqui queres mesmo participar. Porquê é que achas que isso é importante? Epá, em relação aos jovens, é sempre bom participar nestas coisas, porque quando puder ter direito de voto, já serei mais responsável com isso. Não ia ou praticar a abstenção ou votar em qualquer coisa. Uhum. Já estarei mais informado e... Érica, achas que é importante a eleição, Érica Martins, aluna da 10º B, é importante a eleição dos delegados e da associação de estudantes numa escola? Não vais dizer sim ou não, ou acho, tens que me dizer algo mais. Porquê é que é? Eu acho que é importante, tanto a nível académico, porque nos ensina coisas, o que devemos fazer, e ensina-nos, por exemplo, a votar, a não nos abstermos, a decidir o que é que nós queremos de melhor para nós. Portanto, tu não te abstiveste, foste votar. Não, eu participei na lista G também. Bom, está aqui. Temos aqui um bloco central, quase. Não temos, portanto, ou o EPS ou o PSD, portanto, também aqui é tudo da lista G neste painel. Vamos para a Adriana Neto. Adriana, o que é que as eleições da Associação de Estudantes ou do delegado te trouxeram? O que é que te demonstraram do que é o exercício da democracia? Tal como nós escolhemos a lista e os delegados, escolhemos quem queremos que nos represente. Acho que isso é bom para a democracia também, porque assim escolhemos quem queremos que também nos governe o país, por isso acho que é bom. Porquê é que tu foste votar nas eleições da Associação de Estudantes? Porque
gostei e queria que fosse essa lista a ser... Sim, que fosse essa lista a ganhar as eleições. E o que é que te agradava mais nas ideias que eles apresentavam? a música nos intervalos. Cuidado, Tiago. Aqui é só artistas. Cuidado, Tiago. Olha que está tudo atento se tu cumpres essa promessa. Neste caso não sou eu, mas pronto. A lista? A lista em si. Não sei, estás aqui como porta-voz da lista, mas há mais há dois, pelo menos, na mesa que estão neste momento. Vamos ter uma participação na plateia e que nos vem da primeira parte, que é o Rodrigo André, do 10º B. Rodrigo. Então, eu tenho uma pergunta para o Tiago, que há pouco deu o exemplo dos países nórdicos e eu queria saber se sabes quais é que são os sistemas eleitorais usados lá. Por acaso não tenho ideia de quais são. Peço desculpa, mas terá de pesquisar. Não tenho a reflexão de quais são, não. Sim, mas tu achas, sabes pelo menos se é diferente do nosso? Tenho ideia de que é parecido com o nosso, mas por acaso tenho a ideia de que são mistos, mas não tenho a certeza. E achas que isso influencia para os jovens e para as pessoas que querem votar mais ou não? Eu acho que os sistemas eleitorais em si, tendo mais ideia do que são, que eu acho que é a parte mais importante nesses tais países nórdicos, que é que eles são, a escola leciona muito bem os alunos de quais são o seu sistema de voto. Eu acho que é isso que faz a diferença em Portugal, sendo que em Portugal não há muita literacia política, a meu ver. Eu acho que é isso que faz a diferença em relação ao nosso país. Ok, obrigado, era tudo. Nós já vamos falar o que é que para ti, Tiago, é literacia política? Sendo que eu já percebi que tu gostas muito, Tiago Pontes, do 12º B, gostas muito de política. Literacia política... Ainda te vamos ver como Presidente da Câmara. Isto para começar. Vamos lá. A literacia política, a meu ver, é um conjunto de conhecimentos quer históricos, culturais, económicos, financeiros, políticos e geopolíticos, que definem então qual é que é o conhecimento ou a capacidade de uma pessoa de conseguir visualizar o plano político atual. Quando vocês estavam a investigar, deixa-me dar aqui também o meu contributo, quando vocês estavam a investigar a questão da abstenção, não sei se repararam que, tirando esta parte das percentagens, o número de eleitores efetivos em Portugal é sempre mais ou menos o mesmo. Os que vão às urnas. Ok? Não sei se vocês viram isso. Viram isso? Por acaso não vi o número, não. É que o número anda sempre na casa dos 5 milhões. Sendo que nós, e porque isto foi referido e se calhar não há reflexão suficiente sobre isso, não sei se o João Sequeira nos pode ajudar sobre isso, nós, nos últimos anos, acrescentamos cerca de 2 milhões de recenseados nos cadernos eleitorais. O que também tem a ver com as pessoas que vivem fora de Portugal e que são imigrantes, mas que também têm direito ao voto, estão recenseados. Se essas pessoas não forem votar, ou porque estão longe do consulado, ou porque não querem preencher a papelada, logo aí nós já estamos garantidos com 20% e a eleição ainda não começou. Talvez, João Sequeira, falte aqui que é cientista político e que estuda estas matérias das ciências políticas, nos falta aqui esmiuçar e talvez encontrar aqui uma estratégia de desmontar estes números, porque eles de facto parecem não terminar. Nós qualquer dia chegamos à conclusão que temos uma abstenção de 80%, mas os votantes são sempre os mesmos. São sempre os 5 milhões e coisas, anda por aí. Sim, eu diria que no caso da Europa e fora da Europa, como os alunos já nos referiram, eles são 4 deputados, não é? Portanto, são 2 que são eleitos na Europa e 2 fora da Europa. Ora, 4 deputados em 230, sabendo que eles são quase ou ainda maiores do que o tamanho, por exemplo, para vos dar o contexto, de Lisboa, não é? Eu, se calhar, o que eu diria é, se calhar essa abstenção que acontece das pessoas não irem votar é porque elas não se sentem, mais uma vez, como nós já dissemos e os alunos também já referiram, representadas. Porquê? Porque, mais uma vez, são sempre os mesmos e, se calhar, eles estão... Porquê? Porque muitas vezes, se vocês repararem, os imigrantes têm aquela... O Nathan é meio francês, não é? Ou nasces só? Nasces só em França ou Sim, tens nacionalidade? Tens nacionalidade? Legalmente não. Não, okay. Ainda não, só aos 18. Pronto. Olha, está lá quase. E o que acontece muitas vezes com os imigrantes e com os nossos imigrantes também é que as pessoas comparam. Ou seja, o que acontece é, se repararem bem,
para onde vão os nossos emigrantes, eles depois também fazem comparações com o que se passa cá dentro. Portanto, se houver, reparem, vou dar um exemplo fácil. Imaginem o que está a acontecer agora no nosso país nos últimos anos, é que a maior parte do tempo o Partido Socialista está no poder. Se eles por acaso reparam que no país onde eles emigraram, por acaso há uma maioria, se ponham, de centro-direita, vamos imaginar, se calhar eles estão mais habituados e se calhar o desejo deles é esse. Agora, se por acaso os partidos em Portugal que mais se aproximam desses nunca elegem, então a abstenção, eu peço desculpa aqui ao meu colega Fernando, mas então será sempre grande nesse aspecto, porque as pessoas, lá está, fazem sempre esse jogo de comparações. Eu só ia acabar por dizer, quanto aos sistemas eleitorais que estamos a comparar na Escandinávia, são ambos, no caso da Escandinávia, são proporcionais, como o caso português. No caso da Alemanha, que eu não sei se cheguei agora a referir, honestamente, na primeira parte, mas é um sistema misto. Okay? Portanto, e aí lá está, tem esse grau de complexidade, porque os alemães assim o decidiram por causa do historial do século XX, da Alemanha nazi, não é? Como todos sabemos. O que a Alemanha tem de muito curioso, e deixem-me acabar aqui, é, na Alemanha vocês têm que ter uma percentagem determinada de votos sequer para entrar nas eleições. O que é que eu quero dizer com isto? Que não é todos os partidos que são automaticamente transpostos em deputados, todos os votos. Ou seja, se não tiverem, a nível nacional, menos de 5%, 3,5%, se vai variando em alguns países, é aquilo que se chama a cláusula barreira, esses partidos não entram. Okay? Isso tem os seus quês, mas se vocês pensarem bem, isto pode impedir alguns partidos minoritários de chegarem à Assembleia ou aos Parlamentos. Agora, a pergunta é sempre se isto é altamente democrático ou não. No caso de Portugal, isto é proibido. Nós teríamos também... É evidente que todos nós sabemos que em Portugal há... Eu estava aqui a ver se encontrava os dados mais concretos. Todos sabemos que em Portugal tem sido o PS e o PSD está no governo, mas eu julgo que estará mais ou menos dividido a meio. Desde o 25 de abril é mais ou menos meio por meio, um e o outro partido no governo. Nos últimos 20 anos, quem esteve mais no governo, quem governou mais vezes, foi o Partido Socialista. Querias acrescentar alguma coisa, Tiago, relativamente à literacia política? Acrescentando à literacia política, só queria apontar, no caso da falta de literacia política, especialmente na população jovem, mas também não só, mas devido ao fraco colecionamento das escolas sobre essa matéria. Acho que é algo bastante importante. Também temos a literacia financeira, que acho que devia de ser bastante importante, mas como estamos a falar sobre política, quero mas a financeira faz parte também. Salientar que existem várias opiniões sobre a política que também são válidas, mas que às vezes demonstram o não conhecimento histórico ou geopolítico, porque, como há historiadores que dizem, aqueles que não conhecem a história irão repetir os mesmos erros que aconteceram no passado sobre essa mesma história. Opiniões como o comunismo e o marxismo é que são a ideologia correta e que funciona, sendo que está altamente provado que não funciona e que o comunismo é inimigo da meritocracia e que só pode ser implementado restringindo as liberdades, ou seja, o livre-arbítrio das pessoas. Depois também temos os neocapitalistas que querem privatizar tudo quanto é sítio, tirando assim aquilo como falou ao meu lado, o sistema de saúde gratuito, nacional, ou a educação também gratuita. Depois também temos os autoritários, quer de esquerda ou de direita, que querem retirar as nossas liberdades de expressão, como referiu o Rodrigo no primeiro painel, algo que lutámos durante muito tempo para atingir. E no fim também temos os ultraliberais, que parece que vivem num mundo totalmente diferente do nosso, com uma percepção de género e de biologia que aos olhos de muita gente não faz sentido, sendo que eles descartam essa tal noção de biologia e vivem numa sociedade sem valores, sem tradição e sem identidade cultural, onde o que parece é que a desordem e a confusão é que são o regime. Eu quero agradecer a todos os alunos que estiveram aqui no primeiro e segundo painel, na escola secundária do Sabugal, que estiveram aqui na mesa connosco, mas ainda temos uma participação que vem da plateia, por favor. Olá, o nome e o teu ano, a turma. Eu sou a Maria Batista, sou do 10º B. Eu queria tocar num assunto que eu acho que não foi bem falado aqui, que é o papel das mulheres na democracia, que toda a gente sabe que as mulheres sempre tiveram um papel muito abaixo dos homens e mesmo agora nós somos todos iguais perante a lei, mas
na prática às vezes não é bem assim por causa das minorias. Foi uma grande conquista a mulher ter conquistado o direito de voto e isso, como mulher, dá-me mais vontade de ir votar porque sei que vou ter um papel importante na seleção dos líderes do nosso país. Muito obrigado pela tua participação. João Sequeira, vamos para as notas finais, por favor. Bom, em conclusão, nós temos que ouvir muito os nossos jovens. Novamente, os nossos jovens têm as ideias e os diagnósticos feitos. É preciso que sejam ouvidos. Alguns deles percepcionaram um dos problemas que também é o problema de todos os tempos, que é os jovens são jovens, certo, mas não é por muito tempo. Eles são adultos. Nós às vezes tratamos-los como se fosse uma parte diferente da população. Ou seja, a questão dos partidos políticos, por exemplo, não ligarem às ideias dos jovens, significa que não estão a ligar a uma parte da população, no fundo. E se isso acontece, algo tem de ser feito. Os jovens têm de tentar, e os partidos também têm muitas responsabilidades nisto, chegar a uma comunicação. Essa comunicação é importante para ambos, para não acontecer aquilo que o Tiago também nos diz, que é as falsas promessas, os casos célebres que se perpetuam, os planos eleitorais não serem cumpridos. Esta interação entre eleitores e eleitos tem de ser feita. A democracia é isso. É importantíssimo nós não termos um desligar de ambas as partes, e se alguma sente que está errado, e neste caso os eleitores, então façamos alguma coisa, e os alunos diagnosticaram, passem à ação, então. Escola Secundária do Sabugal, debatemos hoje a democracia em Portugal. Democracia para que te quero? É este o tema genérico destas emissões, uma parceria da TSF com a Direção-Geral de Educação. Os cuidados técnicos e o áudio desta emissão a cargo do José António Barbosa. O Nelson Luís, da Global Imagem, traz-nos a imagem que está agora no site da TSF para quem nos acompanha através também das plataformas habituais de podcast. Obrigado e até breve.